Viúvo milionário deixa bebê com babá. Retorno revela surpreendente segredo emocionante. Carlos olhou para o pequeno Pedro, que dormia tranquilamente no berço. A dor de perder Maria ainda era insuportável, uma ferida aberta que nunca sararia. Ele, um milionário bem-sucedido no coração de São Paulo, não sabia como lidar com aquela solidão que o consumia. A vida que ele amava se transformará numa rotina monótona, entre reuniões de negócios, telefonemas e a lembrança constante da ausência da esposa. O dinheiro não trazia conforto, e a culpa por não ter protegido Maria na hora do parto era como uma pedra no peito. Como poderia ser tão feliz com o meu filho e me sentir tão miserável ao mesmo tempo? Pensava a ponto era hora de mudar. Com o coração apertado, decidiu contratar Alice, uma babá cheia de vida e sonhos. Ele precisava de alguém que trouxesse um pouco de luz para aquele apartamento que parecia tão escuro, e ela, com seu sorriso radiante, parecia promissora. Quando Alice chegou, a energia no ar mudou. Ela conversava com Pedro como se já o conhecesse, e isso fez o coração de Carlos disparar, uma sensação que ele não sentia há meses. Entre risadas e a correria do dia a dia, algo começou a florescer. Contudo, a sombra da dor nunca estava longe. Enquanto folheava velhos documentos, Carlos se deparou com um diário de Maria. O título era uma promissora Sonhos Não Contados. Curioso, abriu as páginas amareladas e começou a ler os relatos de sua esposa sobre a vida, seus desejos artísticos, os quadros que nunca pintou. Ele sentiu uma mistura de emoções, tristeza e raiva, e também esperança. Aquela mulher que ele sempre amou tinha dentro de si um talento digno de reconhecimento, mas o tempo se esvaiu antes que ela pudesse realizá-los. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto lembrava de cada momento que passaram juntos. Quando Maria falava de seus sonhos de ser artista. Nesse clima de revelação, Carlos percebeu que seus sentimentos por Alice estavam mudando. A babá não só cuidava de Pedro, mas também começou a cuidar dele, trazendo de volta uma vida que ele achava perdida. Contudo, a aproximação dele com Alice trazia à tona um novo fardo. Ele sabia que não poderia esquecer Maria, mas também não queria perder a chance de amar novamente. Havia uma batalha acontecendo em seu peito. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ao mergulhar mais no diário, Carlos se questionou: seria possível reviver o legado de Maria? Poderia pegar as aspirações que ela guardou e transformá-las em algo real? Mas quando olhou para Alice, uma incógnita começou a crescer. Ela sabia de algo a mais. Um pequeno segredo que poderia mudar tudo? O olhar de Alice o intrigava. Havia uma história não contada entre eles. A tensão estava no ar, e a verdade que precisava ser revelada poderia colocar em risco não apenas a nova vida que Carlos estava tentando construir, mas também o futuro de Pedro. Ele sabia que precisava confrontá-la. Como as palavras em seu coração ecoavam, a pergunta pairava: estaria Carlos pronto para abrir seu coração e enfrentar o que quer que isso significasse? Carlos sentia o peso das palavras no coração. Ele sabia que precisava falar com Alice, mas o que exatamente diria? O olhar dela o seguia com uma mistura de compreensão e ansiedade. Era como se, de alguma forma, ela também estivesse carregando uma dor, um segredo escondido entre sorrisos e carinhos dados a Pedro. Após um dia agitado, enquanto o pequeno estava admirando as luzes do aparelho de som que Carlos acabará de ligar, ele decidiu que era hora. Alice estava sentada aos pés da mesa, com um livro na mão, mas parecia mais preocupada com as suas próprias reflexões do que com a leitura. Carlos, está tudo bem? A voz dela soou suave, quebrando o silêncio pesado que se formara. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. Alice, precisamos conversar. A expressão dela mudou, passou de curiosidade a um leve temor. Claro, sobre o quê? Ele puxou uma cadeira e sentou-se frente a ela.
O contraste entre os momentos felizes que passaram juntos e a tensão que agora tomava conta do ambiente era um choque. Eu encontrei o diário da Maria. O olhar dela se endureceu por um breve instante, mas logo se suavizou. É complicado. Ela tinha muitos sonhos, e parece que, de alguma forma, comecei a ver você como parte dessa nova vida que eu preciso construir. Alice ficou em silêncio, e o coração de Carlos pulsava. O que ele estava tentando dizer? Estava se permitindo passar à frente ou se atirando em um precipício emocional? Maria era uma artista incrível, eu gostaria de continuar seu legado, mas não sei se consigo. Não sei onde você se encaixa nisso tudo. Ele hesitou, buscando as palavras certas. A verdade é que, entre as memórias e as risadas que compartilhamos, eu sinto que você também tem algo importante dentro de você. Uma história que ainda não conhecemos. Os olhos de Alice brilharam, mas havia também uma sombra de tristeza. Eu entendo, Carlos. Eu também tenho lembranças que me prendem. Não posso substituir a Maria. Isso nunca foi a minha intenção. Ela levantou-se, movimentando-se nervosamente. Mas talvez eu possa ajudar você a encontrar uma maneira de homenageá-la. Ele franziu a testa, surpreso com a oferta. Então você sabe sobre os sonhos dela, não é? Algo que eu não sei. Alice hesitou novamente, como se estivesse pesando suas palavras. Carlos, não é fácil. Os sonhos que ela deixou, eles são como um fogo que ainda arde, mas é difícil falar sem me sentir invadida. Nós precisamos de tempo. Isso envolve muito mais do que só você e eu. Carlos sentiu uma onda de confusão. O que você está tentando dizer? A ansiedade crescia dentro dele enquanto ele tentava decifrar as emoções que pululavam entre eles. E se eu te disser que conheço algumas das pessoas que poderiam ajudar a dar vida a esses sonhos, disse Alice lentamente. Pessoas que foram importantes para Maria e que ainda a lembram com carinho, mas também são parte do meu passado. A revelação caiu como uma bomba. Carlos sentia a adrenalina corri-los, mesclada a um turbilhão de emoções. Havia esperança, mas também uma nova camada de complexidade emocional. Você conheceu a Maria antes de eu? Alice assentiu, o olhar dela agora mais sério. Infelizmente, sim. E por isso mesmo, precisa de mais cuidado. Não é só sobre o seu legado. É sobre os nossos próprios caminhos. Carlos ficou paralisado em sua fala. O que aquilo significava para Pedro, e para eles como um novo elo? Como seguir em frente agora que a verdade estava borbulhando na superfície? Então, e agora? O que fazemos com tudo isso? Ele perguntou, a expectativa pesando no ar. Alice o olhou profundamente, com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Precisamos descobrir juntos, a verdade pode doer, mas pode também criar novas possibilidades que nem imaginamos. E lá estava Carlos, diante de um novo dilema. Estava pronto para abrir o próximo capítulo de sua vida, mas será que estava preparado para o que viria pela frente? O sol já havia se posto, mas a casa ainda respirava. A luz ficou pelas janelas. Carlos e Alice estavam em um silêncio quase palpável, como se as palavras ainda não ditas pairassem entre eles. O pequeno Pedro, alheio a toda a tensão, continuava a brincar ali perto, sua risadinha despertando um calor no coração de Carlos. Mas era a sombra da verdade que agora clamava por atenção. Vamos dar uma volta, sugeriu Alice, quebrando o momento tenso. Ele imediatamente se levantou, sentindo essa necessidade de se mover, de sair daquele cômodo que, em minutos, tinha se tornado um labirinto de questões. Saíram, e as ruas se revelaram mais tranquilas, quase como se também estivessem esperando pela conversa que estava por vir. O céu estava limpo, salpicado de estrelas, e Carlos percebeu como a beleza da noite parecia contrastar com o turbilhão que se passava em sua mente. Você sabia que a Maria sonhava em abrir uma galeria de arte? Alice disse, olhando para frente. Ela tinha planos de expor suas obras e as de outros artistas. Era um sonho grande, Carlos. Um sonho que, de certa forma, também é nosso agora.
Sua voz carregava um peso que ele não sabia como carregar. Carlos parou no meio da calçada, a lembrança do sorriso de Maria passando por sua mente como um relâmpago. E você? Você sempre soube disso? Eu nunca soube dessa parte dela. Alice virou-se, e ele podia ver a vulnerabilidade na expressão dela. Eu fui uma peça nesse quebra-cabeça. Maria e eu tínhamos nossos próprios planos, mas o que ficou foram apenas lembranças, segredos e a dor da perda. Enquanto caminhavam, ele começou a notar o brilho nos olhos dela, uma centelha que não tinha visto antes. Você sente que pode ajudar a dar vida a isso, não é? Perguntou ele. Eu quero, mas isso não vai ser fácil. Existem pessoas que precisam ser respeitadas. E a galeria não é só uma homenagem, é o nosso caminho de cura. As palavras caíram entre eles, pesadas e cheias de significado. Você está falando de pessoas que eu não conheço? Carlos perguntou, uma onda de incerteza passando por ele. O que mais ela estava escondendo? Alice era um mistério que ele queria desvendar, e ao mesmo tempo temia o que poderia encontrar. Sim. Algumas delas foram amigos dela, e outras podem ser complexas. Posso te levar a um lugar que era importante para Maria. Mas não prometo que será fácil. Alice hesitou, mordeu o lábio, e Carlos sentiu o coração acelerar. Eu preciso saber, Alice. Se isso tem a ver com o legado da Maria, precisamos fazer isso juntos. Carlos precisava dessa verdade. Precisava entender o que tinha se perdido, o que ainda poderia ser construído. Alice assentiu, e o olhar dela expressou uma determinação e um medo misturados. Certo. Amanhã, vamos visitar um lugar que pode responder a muitas das suas perguntas. Mas, Carlos, esteja preparado. A verdade pode doer. E pode também nos unir de formas que não esperávamos. Carlos sentiu a ansiedade crescer dentro dele, mas ao mesmo tempo, havia uma faísca de esperança. O que mais ele descobriria? O que poderia surgir dessa nova jornada? Quando voltaram para casa, ele percebeu que mudanças eram possíveis, mas também perigosas. E o que isso significava para seu filho, para Alice, e para o amor que ainda pujava entre eles? Ao entrar em casa, ele viu Pedro dormindo no sofá, com seu brinquedo favorito em braço. Para Carlos, a cena era um lembrete do que realmente importava, mas também do que estava em jogo. E, por algum motivo, ele se perguntava, será que era hora de começar a abrir as portas do passado, mesmo que isso significasse enfrentar fantasmas que ele ainda não estava pronto para ver? Carlos acordou com a luz do dia filtrando-se pelas cortinas. Olhando para Pedro, que ainda dormia tranquilamente em seu quarto, uma onda de ternura o envolveu. Era impressionante como aquele pequeno tinha a capacidade de trazer um sorriso ao seu rosto, mesmo nos momentos mais sombrios. Mas a lembrança da conversa da noite anterior pairava na sua mente, como uma sombra que não queria se dissipar. Ele tomou um banho e se vestiu rapidamente, suas mãos tremendo levemente. A expectativa e o medo de descobrir mais sobre a vida de Maria o deixavam inquieto. Alice havia mencionado que o lugar que iriam visitar tinha suas próprias histórias, e ele não sabia se estava preparado para ouvir mais segredos. Depois de um café apressado, ele encontrou Alice já esperando na entrada. Havia uma determinação calma no rosto dela, mas os olhos denunciavam a tormenta interna. Pronto? Ela perguntou, uma expressão de encorajamento nas palavras. Pronto. Mais ou menos, Carlos respondeu, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Alice riu levemente, como se tentasse quebrar o gelo entre eles. Juntos, caminharam até a galeria de arte que Maria sonhava em abrir. Era um espaço que pulsava criatividade, com grandes janelas que permitiam a luz do sol invadir cada canto. Mas, ao entrar, Carlos sentiu uma energia diferente. A sala estava vazia, exceto por algumas obras penduradas nas paredes, cada uma mais colorida e expressiva que a anterior. Esse era o sonho dela, Alice disse, observando as pinturas com um misto de admiração e saudade. O que você acha que devemos fazer primeiro? Carlos perguntou, tentando esconder a tensão em sua voz. Precisamos encontrar as pessoas que ainda acreditam nessa visão. Maria não esteve sozinha nisso. Há artistas que esperam para expor suas obras aqui, respondeu Alice,
o brilho nos olhos se acendendo. Carlos sentiu um nó se formar no estômago. Ele estava disposto a ajudar, mas quem eram essas pessoas? O que cada um deles carregava em suas histórias pessoais? Eles decidiram começar com uma das obras na parede. Era uma pintura abstracta, uma explosão de cores que parecia refletir a luta interna de alguém. Carlos sentiu uma conexão instantânea. Podia ver a paixão contida em cada pincelada, e soube que precisava entender o que Maria acreditava ser sua verdade. Essa foi feita por um amigo dela, o Leandro. Ele foi uma das primeiras pessoas a acreditar que Maria poderia fazer isso funcionar, explicou Alice, já sacando o celular. Carlos sentiu um impulso. Vamos falar com ele. Quero conhecer esse Leandro. Ele era um artista de rua, afirmaram. A paixão pela arte transparecia instantaneamente em suas palavras, mas ainda havia uma tristeza que pairava sobre ele. Quando eles finalmente o encontraram, Leandro se mostrava lisonjeado e surpreso por ver alguém ligado a Maria, mas a alegria logo se transformou em uma melancolia palpável. Maria acreditava em mim quando ninguém mais fazia. Nós sonhávamos juntos em fazer algo grande, disse Leandro, sua voz trêmula. E agora, eu não sei se isso ainda faz sentido sem ela. As palavras tocaram Carlos de uma maneira profunda. Ele começava a se dar conta de que Maria não era apenas uma memória distante, ela havia tocado a vida de muitas pessoas. E agora, ele era parte desse legado. A conversa se prolongou, envolvendo risos e lágrimas compartilhadas entre eles. Porém, no fundo, Carlos sentia que havia algo mais que Leandro queria dizer, uma parte não dita. Algo que poderia mudar tudo novamente. Eu preciso te contar algo sobre Maria, Leandro finalmente começou, hesitante. Carlos trocou um olhar significativo com Alice, o coração disparando no peito. O que mais ele descobriria sobre a mulher que amou? O que suas palavras poderiam revelar? A narração da vida de Maria estava longe de terminar, e o próximo capítulo da história parecia prestes a começar. Leandro hesitou, sua expressão carregava um misto de tristeza e determinação. Carlos sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão importante? O artista respirou fundo e revelou, quase como se estivesse se despindo de uma armadura emocional. Maria, ela sempre teve ideias ousadas. Um dia, ela me contou que havia algo a mais na vida dela, algo que ela guardava muito perto. Algo que a conectava a outras obras que ela não teve coragem de compartilhar. Carlos franziu a testa, o coração acelerando. Do que você está falando, Leandro? Aquela pintura que você admirou, não é só arte. É uma forma de expor suas emoções mais profundas, as partes que ela não conseguiu transformar em palavras. Ela havia começado um projeto secreto, algo que poderia dar vida a essa galeria. Um encontro de artistas, um movimento. Mas ela nunca me contou todos os detalhes. Apenas que precisava de um lugar que pudesse abrigar isso. Alice olhou para Carlos, seus olhos brilhando com a possibilidade de algo maior. E se a gente pudesse terminar o que ela começou, ela sugeriu, a paixão crescendo em sua voz. Mas como? Se não sabemos tudo o que ela planejou. Carlos contestou, um misto de otimismo e incerteza ecoando em suas palavras. Leandro sorriu, um riso leve que parecia esconder a dor. Maria tinha seus contatos. Artistas do mundo inteiro. Ela sonhava em fazer uma grande exposição. Um festival. Se pudermos descobrir mais sobre isso, podemos talvez reunir tudo o que ela acumulou. Um tributo. Carlos se perdeu em pensamentos, as palavras de Leandro reverberando na sua mente. Seria possível honrar a memória de Maria dessa forma? A ideia de ver outras pessoas se unindo em torno do que ela acreditava parecia complexa e iluminativa ao mesmo tempo. E agora, como fazemos isso? Perguntou Carlos, já sentindo uma onda de esperança surgir. Precisamos de informações. Precisamos falar com os outros artistas, descobrir o que Maria planejou realmente. Vamos atrás disso, afirmou Alice, a determinação tomando conta. Carlos hesitou, um novo peso se formando em seu coração. Ele era um viúvo, ainda tentando se acertar com a perda, e agora se via no centro de uma missão em homenagem a uma mulher que o havia transformado. E se ele falhasse?
E se não conseguisse trazer o sonho dela à vida? Leandro leu sua expressão e, inclinando a cabeça, disse: Carlos, não se trata de falhar. Trata-se de tentar. E, se você fizer isso por Maria, realmente estará fazendo por si mesmo também. Carlos sentiu os olhos se encherem. A ideia de não apenas viver no eco do passado, mas de dar passos para criar algo novo o deixou eletrizado e com medo ao mesmo tempo. Com um sentimento renovado de propósito, ele olhou para Alice e Leandro e disse: Então, vamos. Vamos descobrir o que ela deixou para nós. Enquanto caminhavam juntos pelas ruas da cidade, com o coração apressado e esperanças renovadas, Carlos não podia deixar de pensar: o que mais Maria havia escondido? Existiria um último segredo que poderia mudar tudo de novo. O passado de Maria estava finalmente começando a se desenrolar, e o futuro estava prestes a revelar seus olhos. Eles mal sabiam que os próximos passos os levariam a um mistério mais profundo do que qualquer um deles imaginava. Os três se reuniram em um pequeno café no centro da cidade, um local que costumava ser um dos favoritos de Maria. O cheiro de café fresco e os murmúrios em torno deles trouxeram memórias à tona, fazendo com que Carlos sentisse um mix de saudade e determinação. Eles se acomodaram numa mesa que parecia quase um altar, cercada por quadros nas paredes que representavam diversas formas de arte, cada um contando uma história diferente. A gente precisa planear a abordagem, disse Alice, puxando um caderno que tinha sempre à mão. Temos que falar com aqueles que foram próximos dela. E se eles souberem algo que a gente não sabe? Leandro assentiu, olhando para Carlos. É isso. Mas mais importante, precisamos entender o que realmente a motivou. Maria era intensa, suas paixões eram profundas. Vamos procurar seus traços, suas práticas. Enquanto o trio discutia, um grupo de artistas começou a se reunir em uma das extremidades do café. A conversa deles era vibrante, cheia de risadas e discussões empolgadas sobre técnicas e exposições. Carlos observou os rostos iluminados pela paixão artística e, de repente, uma ideia lhe ocorreu. Por que não os chamamos para se juntar a nós? Sugeriu ele, a animação crescendo em sua voz. Se a gente puder situá-los no contexto de Maria, talvez eles falem mais abertamente sobre seus sonhos, seus anseios. Alice sorriu, um brilho de entendimento em seus olhos. Sim. E podemos compartilhar a história dela. Isso sempre mexia com as emoções das pessoas. Leandro, apaixonado, já parecia visualizar o plano tomando forma. Vamos fazer isso. Organizar uma pequena reunião aqui mesmo. Uma conversa informal. Acredito que isso possa trazer à tona algo que ela guardou. Carlos sentiu a urgência da ação e a adrenalina fluir. Ele se levantou e percorreu o café, falando com os artistas. Um a um, as pessoas se mostraram curiosas, intrigadas com a ideia de falar sobre Maria e sua visão. O murmúrio cresceu, e logo a mesa deles estava cercada por faces conhecidas e desconhecidas, cada um ansioso para contribuir com sua experiência. Mas no meio das conversas, uma voz familiar chamou Carlos. Era Fernando, um antigo amigo de Maria, um artista que havia se afastado depois de uma desavença. Eu ouvi o que vocês estão fazendo, Fernando disse, a voz tensa. Se é sobre Maria, preciso te avisar, ela tinha uma razão para não compartilhar tudo. O ambiente ao redor pareceu congelar. Carlos contraiu o corpo, sentindo cada olhar se voltar para ele e Fernando. Não era só um artista. Fernando tinha sido parte da vida de Maria, de seu sonho. E agora, o que ele tinha a dizer poderia mudar tudo. Que tipo de razão? Carlos perguntou, sua voz quase um sussurro, enquanto o coração batia forte no peito. Existem coisas que ela descobriu sobre si mesma que a deixaram amedrontada. Coisas de que ela talvez se arrependesse, respondeu Fernando, a hesitação na sua voz era palpável. Se você quiser seguir em frente, vai precisar entender esses segredos. Eles moldaram tudo. Carlos trocou olhares com Alice e Leandro. Uma nova sombra de incerteza se espalhou em seu coração. O que mais Maria havia escondido? E qual seria o impacto disso em tudo o que estavam prestes a fazer? Vamos, precisamos saber mais, disse Carlos, tomando coragem. Ele sentiu que, ao descobrir tudo, poderiam realmente honrar Maria.
Mas até onde estariam dispostos a ir? E que caminho era esse que se abria diante deles, agora com um novo e inquietante mistério para desvendar? A sala de estar do café, antes cheia de risos e sons alegres, agora estava imersa em um silêncio carregado. As conversas morrendo aos poucos enquanto todos aguardavam a resposta de Carlos. Era como se o ar estivesse denso, pesado de expectativa. Aquela revelação começava a ecoar em suas mentes, formando um turbilhão de dúvidas e temores. Carlos sentiu o coração apertar. A preocupação em seu peito crescia como uma onda, ameaçando submergir sua determinação. Ele encarou Fernando, tentando decifrar os mistérios escondidos naquelas palavras. O que você sabe? O que ela descobriu? A ansiedade na voz de Carlos não passava despercebida. A emoção estava à flor da pele. Foi uma jornada de autoconhecimento. Ela se envolveu em um projeto que a fez confrontar suas inseguranças mais profundas. Fernando começou, a voz agora mais calma, mais carregada de dor. Maria sempre foi tão essencialista, não permitia que ninguém visse o quão vulnerável ela era. Alice e Leandro trocaram olhares. A gravidade do que estava por vir deixava todos na mesa em estado de alerta. Cada palavra de Fernando parecia um pedaço do quebra-cabeça que eles precisavam, mas o que custaria montar essa imagem? Ela me contou em um momento de vulnerabilidade, mas depois, ela mudou. Se afastou e pediu que eu não falasse a ninguém. Parecia assombrada, continuou Fernando, olhando para o café, agora frio em seus copos. Disse que estava em busca de si mesma, mas a que preço? Ela não queria viver com o peso de suas descobertas. A tensão no ambiente aumentou. Carlos se sentia dividido entre a curiosidade ardente e o receio de desenterrar coisas que poderiam ferir ainda mais a memória de Maria. Mas como podemos honrá-la se não entendermos o que realmente a movia? Como vamos ajudá-la se não soubermos o que a estava consumindo por dentro? Perguntou Carlos com sinceridade. Leandro se aproximou. E se esse for o caminho para libertar Maria, ou pelo menos sua memória? Se ela portava um segredo que a afetou profundamente, talvez isso faça parte da história que precisamos contar. Um murmúrio do café, antes vibrante, agora se tornava um coro do que poderia ser uma revelação e um lamento. Os artistas que se reuniram, agora observadores silenciosos, pareciam interessados, mas também preocupados com a direção que a conversa tomava. Então, o que faremos agora? Perguntou Alice. Fernando levou um tempo para responder, olhando para os rostos ao seu redor. Fui um dos últimos a vê-la de perto. Se for para vocês se aprofundarem nesse laboratório de lembranças, precisarão de ajuda. Não posso garantir que isso trará paz, mas pode valer a pena. Carlos estava prestes a responder quando, de repente, alguém do grupo de artistas se levantou. Era uma mulher de cabelo azul, com uma expressão empoderada. Maria me confidenciou algo, mas eu jamais pensei que isso seria tão importante. Ela estava erguendo uma muralha, e precisamos saber o que havia por trás dela. Posso ajudar? As palavras da mulher caíram pesadas no ar. O grupo estava se unindo, mas ao mesmo tempo, novas sombras entravam na conversa. O eco do segredo prometia ser mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Carlos sentiu um frio na espinha. O que mais revelações horríveis viriam à tona? E, mais importante, o que Maria realmente temia? A urgência da busca por respostas tornava-se cada vez mais palpável, e ele sabia que, ao seguir em frente, poderiam abrir muito mais do que secretos pessoais. Talvez devêssemos começar por aí, disse Carlos, seu olhar fixo na mulher. Mas, como vamos encontrar Maria na memória de cada pessoa que amou ela? Perguntou, sem um pingo de certeza. O café, agora, agia como um aglutinador de histórias, e Carlos se perguntava, até onde iríamos para honrar a história dela? Carlos respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que se embaralhavam como um jogo de cartas fora de ordem. Olhou ao redor e viu os rostos ansiosos de Alice e Leandro, as expressões meio confusas, meio determinadas. Todos esperavam que ele tomasse a frente, mas a verdade era que ele mal sabia o que estava fazendo. Era um mar de incertezas, e cada escolha podia levar a outra onda de dor ou revelação. A mulher de cabelo azul, que se apresentará como Lúcia, parecia disposta a compartilhar algo mais.
Maria e eu éramos próximas. Nos entendíamos de maneiras que poucas pessoas conseguem. Esse projeto que ela fez mudou sua visão sobre tudo. Ela estava buscando algo mais, mas ao mesmo tempo, parecia estar se perdendo. O grupo se inclinou para a frente, como se as palavras dela fossem uma linha da qual não podiam se soltar. Ela me falou de um diário. Um diário que guardava todos os seus sentimentos, pensamentos e medos. Coisas que ela nunca teve coragem de dividir com ninguém. Um diário? Repetiu Alice, seu olhar fixo em Lúcia. Onde ele está? Você sabe onde encontrá-lo? Lúcia hesitou, olhando para o chão por um momento, um lampejo de dor atravessando seu rosto. Ela disse que guardaria em um lugar seguro. Algo relacionado ao projeto, um lugar que representava sua busca por liberdade. Mas nunca me disse onde. Carlos mordeu o lábio, a frustração crescendo. Precisamos encontrar esse diário. Esse diário pode ser a chave para entender o que a mexeu tanto. A determinação na sua voz era palpável, mesmo que a incerteza ainda pesasse em seu coração. Mas como vamos procurar por algo que nem sabemos ao certo onde está? Leandro se juntou à conversa, seu tom tentando ser otimista. Devemos começar a pensar nos lugares que significaram algo para Maria, talvez sua casa, o estúdio, qualquer lugar que ela associava à sua liberdade. Fernando os observava, e seu olhar parecia distante, perdido em suas próprias memórias. Se ela estava se sentindo aprisionada, talvez tenha buscado refúgio em um lugar que representasse o contrário. Conhecemos alguns lugares que tinham significado especial para ela, mas, será que temos coragem suficiente para ir até lá? Havia um silêncio, e a pergunta pairou no ar como um desafio. Cada um se questionava, até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade. Carlos sentiu um desejo profundo de encontrar aquele diário, era como um ímã que o puxava. Mas a luta interna era clara, a busca por respostas pode também resultar em revelações que nunca imaginaram. Vamos enfrentar isso juntos, disse Carlos, sua voz se tornando um chamado coletivo. Não podemos deixar que o medo ou a dor nos parem. Vamos descobrir o que Maria queria nos contar. A determinação no ar começou a palpitar, e, ao mesmo tempo, uma nova onda de emoção subia. O grupo não era apenas um conjunto de amigos, estavam se tornando uma equipe. Um elo de amor e preocupação em busca de um significado que ia além de uma simples despedida. E o café, agora, pulsava como um coração, cercado por promessas não ditas. Quando foram se levantar, Lúcia ficou para trás, recolhendo a coragem e se juntou a eles. Conto com vocês. Não sei o que vou encontrar no final disso, mas preciso do fechamento. Para mim, para Maria. Carlos olhou para ela e sentiu que muita coisa ainda estava por vir. Então vamos juntos. A primeira parada será aquele lugar que ela costumava frequentar, o parque. Se o diário estiver em algum lugar, deve estar lá. Com esse novo foco, eles saíram do café, cada passo trazia uma mistura de expectativa e receio. O sol começava a se pôr, e a luz dourada do crepúsculo parecia simbolizar uma nova esperança. Mais no fundo, Carlos sabia que cada descoberta poderia acarretar mais perguntas do que respostas. Ao se aproximarem do parque, um pensamento assombrou sua mente. E se o que encontrássemos não fosse o que Maria esperava que achássemos? O parque estava mais calmo do que Carlos lembrava. As folhas das árvores dançavam suavemente ao vento, criando um ambiente quase mágico, mas a tensão dentro dele parecia sufocante. Cada passo que davam em direção ao gazebo onde Maria costumava passar as tardes parecia coar todas as suas ansiedades. Alice caminhava ao seu lado, segurando a mão de Lúcia como se fosse um suporte emocional. "O que você acha que vamos encontrar?" perguntou, a voz suave, quase temerosa. "Esperança, ou talvez um pouco de dor." "Não temos como saber", Carlos respondeu, tentando transmitir confiança, mas a incerteza estava estampada em seu rosto. Ao chegarem ao gazebo, Carlos observou as marcas deixadas pelo tempo. Os bancos de madeira, agora desgastados, eram testemunhas silenciosas das conversas, risadas e lágrimas que haviam ali se desenrolado. Ele imaginava Maria, rindo e sonhando em meio a sombras de dúvidas e inseguranças. Onde estaria o diário?
O que realmente ele poderia revelar? Lúcia se afastou um pouco do grupo, olhando em volta. Esse era o nosso lugar favorito, murmurou. Ela sempre dizia que aqui se sentia livre. Leandro se agachou, analisando o chão. Talvez se tivesse deixado alguma pista por aqui. A esperança era palpável. Eles começaram a vasculhar o local, usando as mãos para mover folhas e examinar os bancos. Carlos sentiu seu coração acelerar quando viu Lúcia se aproximar de uma árvore imponente. Ela estava tocando a casca rugosa com delicadeza, seus olhos refletindo um misto de saudade e expectativa. Lúcia, o que você está vendo? Perguntou Carlos, ansioso. Essa árvore. Maria falou sobre ela uma vez. Dizia que era sua confidente, um lugar onde ela se sentia livre o suficiente para soltar suas preocupações, respondeu Lúcia, a voz embargada. Você acha que... Carlos trocou olhares com os amigos. Havia uma conexão, um fio invisível que os unia naquele momento. Vamos verificar, pode ser que algo esteja lá. Com a determinação renovada, começaram a procurar ao redor da árvore, movendo pedras e folhas. Cada um deles tinha suas próprias imagens de Maria em mente, lembranças que falavam mais alto que as palavras. As risadas, os desabafos, e até mesmo os silêncios compartilhados. E, finalmente, quando as esperanças estavam quase se esgotando, Leandro gritou, aqui. Eu encontrei algo. Era um pequeno buraco na base da árvore. A adrenalina subiu à cabeça de todos. Ele se agachou e começou a puxar algo que estava preso e, em instantes, retirou um envelope desgastado. Carlos sentiu seu estômago revirar enquanto todos se aglomeravam ao redor de Leandro. O envelope estava parcialmente rasgado, e o nome de Maria estava escrito com a caligrafia familiar, quase como um chamado do além. É um diário? Perguntou Alice, com os olhos brilhando de emoção e medo. Leandro abriu o envelope cautelosamente. Dentro, havia páginas amareladas, com palavras que manifestavam momentos íntimos da vida de Maria. Parece que sim, disse ele. Mas talvez devêssemos ler isso em outro lugar, é muito pessoal. Um silêncio tomou conta, onde a expectativa e a hesitação brigavam por espaço. Carlos sentiu a gravidade do que poderia vir a seguir. Se isso for o que eu acho que é, pode mudar tudo, ele pensou. Enquanto o grupo se afastava da árvore, Carlos sentia um peso nas costas. Ele estava prestes a revelar verdades que poderiam doer. O que se revelaria naquelas páginas? A busca por Maria estava apenas começando, e ele não podia deixar de se perguntar se estavam prontos para o que iriam descobrir. O sol finalmente desapareceu no horizonte, mergulhando o parque em sombras profundas. O medo e a esperança misturavam-se, criando uma atmosfera intensa enquanto o grupo caminhava de volta. E à frente, a sensação de que, ao abrir aquele diário, poderiam finalmente entender os segredos que Maria levava consigo, mas também poderiam descobrir outros segredos que nem mesmo suspeitavam. Carlos respirou fundo. O que esse diário realmente esconderá? Carlos observava o diário nas mãos de Leandro, a ansiedade pulsando dentro dele. As páginas amareladas pareciam tão frágeis, mas ao mesmo tempo carregadas de histórias e segredos que podiam transformar tudo. Ele virou-se para Alice e Lúcia, ambas com expressões de expectativa, medos palpáveis. A nervosidade era quase insuportável. Vamos fazer isso juntos, disse Carlos, sua voz cheia de determinação. Se for para honrar Maria, precisamos ler isso como ela teria querido, com amor e respeito. Leandro assentiu, seu olhar fixo no diário. É hora de desenterrar o que estava escondido. O que quer que tenhamos de enfrentar a partir daqui, vamos fazer isso juntos. Sentaram-se em um banco do parque, o luar iluminando os rostos tensos. Enquanto Carlos abria cuidadosamente o diário, um misto de ansiedade e expectativa o invadia. A primeira página revelou uma letra cursiva que transbordava emoção. Cada palavra parecia saltar das páginas, carregada de sentimentos que não conheciam limites. Queridos amigos, começou Maria, e Carlos sentiu um nó se formar em sua garganta. Por muito tempo, guardei meus sonhos e medos. Sinto que a arte é onde eu realmente floresci, mas também era meu abrigo e meu receio. Ao longo da leitura, Carlos, Alice e Lúcia se deixavam levar por cada revelação.
Maria falava de insegurança, sobre as lutas em se sentir digna de amor e de seus anseios artísticos. Havia páginas cheias de esboços de obras que ela imaginava, ideias que nunca tiveram a chance de se concretizar. Carlos podia sentir a dor e o desejo pulsando em cada palavra. A uma certa altura, uma passagem deixou todos em choque. Há algo dentro de mim que se esconde nas sombras. Algo que tenho medo de compartilhar não só com o mundo, mas até mesmo comigo mesma. Um amor que não consegui entender, um passado que não desejo que se torne uma barreira para meu futuro. Carlos trocou olhares apreensivos com Alice e Lúcia, a atmosfera ao redor deles mudando. Maria tinha mais segredos do que eles pensavam. E o que isso significava para o futuro deles? E para Pedro? Ela estava falando de alguém? Lúcia murmurou, sua voz tremendo de ansiedade. Talvez. Um amor perdido? Alice respondeu, subitamente mais pálida. Ela sempre se sentiu insegura em relação a isso. Carlos voltou a ler, seu coração disparando. Se eu não puder ser verdadeiramente livre, serei apenas uma sombra do que poderia ter sido. E como posso ser isso para aqueles que amo? A última parte da passagem o atingiu como um raio. Maria se preocupava com o impacto que suas inseguranças poderiam ter sobre a família que poderia ter no futuro. O peso da culpa, a pressão da expectativa, tudo estava ali, exposto diante dele. Isso é intenso, Carlos finalmente disse, limpando a garganta. Ela lutou com os fantasmas, e não podemos esquecer que também somos os herdeiros desse legado. Precisamos fazer isso por Maria, e para nós mesmos. Leandro estava fundindo as mãos como um sinal de aprovação. Sim, temos que honrar isso. Cada um de nós deve encontrar uma forma de trabalhar por algo que ela acreditava. E também por sua libertação. Isso mesmo, concordou Lúcia, com os olhos brilhando de emoção. Precisamos ser sinceros com nossas próprias dores também. É um processo de cura. Enquanto Carlos continuava a leitura, palavras de esperança misturadas com dor saltaram das páginas. Maria sonhava em reunir outros artistas, queria criar uma rede de compreensão e amor, uma galeria onde as lutas e triunfos pudessem se encontrar. E aí estava o projetado festival que Lúcia mencionara, uma celebração em homenagem a todos que amavam a arte. Ela queria que todos se sentissem livres, sem julgamentos, num espaço acolhedor, Carlos disse, a empolgação crescendo à medida que mais revelações emergiam. Precisamos transformar essa ideia em realidade. Isso pode ser o que unirá todas as nossas forças. À medida que as palavras fluíam, as ideias alcançavam novos horizontes. O sentido de união estava se formando bem ali, e um plano começou a tomar forma. Eles decidiriam trabalhar juntos para dar vida ao último sonho de Maria, um festival que homenageasse nossas próprias verdades e lutas. Vamos organizar esse festival, declarou Carlos, olhando nos olhos de cada um deles. Vamos unir os artistas, a comunidade, e celebrar a vida dela e nossos próprios sonhos. Isso pode ser o catalisador que precisamos. E assim, a determinação nascia no coração de cada um deles. O legado de Maria se tornava um convite para enfrentar os próprios medos inseguros, e ao mesmo tempo, um retorno triunfante à vida. Carlos olhou para o céu estrelado, uma sensação de paz finalmente começando a preencher seu coração. Ele sabia que não era o fim, era o começo de uma nova jornada, cheia de possibilidades, mas principalmente de amor. O passado de Maria estava prestes a ser reivindicado, trazendo à luz uma verdade profunda e libertadora. Enquanto eles se levantavam, as mãos entrelaçadas, Carlos percebeu que a jornada deles não se resumia apenas a honrar Maria. Eles estavam em busca de autoconhecimento, cura e liberdade. E isso, em si, já era a maior vitória. Agora era a hora de transformar a inspiração em ação. E ao saírem do parque, finalmente, todos estavam prontos para enfrentar o que viesse, segurando-se uns aos outros, prontos para quebrar as barreiras do que um dia foi. E então, o futuro brilhava à sua frente. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.
Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs de histórias emocionais sempre entendem a importância de apoiar o canal através de ações como essas.